Essa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na conclusão, esse terceiro dia da nossa live. Estamos aqui falando sobre a oração e cantando hinos pertinentes à consagração, né? E quero dar início louvando a Deus com o hino de número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, a nossa referência estes 3 dias tem sido sobre a importância da oração, né? Quando você louva a Deus com hino, que é, na verdade, mais um clamor a Deus, é uma petição a Deus, é rogando a Deus, quando você diz: Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Você está fazendo uma oração para Deus manifestar a sua glória, para que você possa compreender mais de Deus, né? Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, o nosso coração, né? As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Aí depois que ele nos revelar, aí nós vamos cantar: sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Então nós estamos aqui mais uma vez falando sobre oração. Quero deixar um texto bíblico da palavra do Senhor. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui nós vemos o desenrolar da vida
igreja primitiva. Ela nasceu debaixo de oração. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, após a sua ressurreição, após ter passado 40 dias aqui entre os seus discípulos, ele deu instruções aos discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí sim, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus instruiu os discípulos a ficarem em oração. E diz a Bíblia Sagrada que eles perseveraram em oração. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai se cumprir a promessa que Jesus tinha feito a eles da descida do Espírito Santo. E estavam todos assentados no mesmo lugar, reunidos ali no cenáculo, quando veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu aquela casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles. Então, a partir daquele momento da resposta de Deus, devido à busca deles em oração, a coisa começou a fluir, a igreja começou a crescer. Pedro, que até então, antes, havia negado Jesus, agora é o primeiro a se posicionar. Colocou-se de pé quando as pessoas que estavam ali à volta começaram a reclamar, murmurar, dizendo que eles estavam embriagados. Pedro foi o primeiro a se levantar com uma mensagem fervorosa, dizendo: olha, isso aqui que vocês estão vendo a esta hora do dia não é embriaguez. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a partir daí, então, eles tiveram uma vida devotada em oração, né? No capítulo 3, por exemplo, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, e era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, meus amados, aqui está o relato de um ocorrido, quando Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração. Ou seja, nos momentos de oração em que o povo se reuniu para adorar a Deus, foram momentos que Deus manifestou a sua glória. Ou seja, a igreja precisa estar em oração. Nós precisamos mais do que nunca, nesses últimos dias que estamos vivendo, nos unirmos em oração. O povo de Deus deve se voltar mais à oração. Infelizmente, o que tem atraído muitas pessoas tem sido atitudes contraditórias aos princípios estabelecidos por Deus. Quando Pedro estava preso, a igreja se pôs a orar e Deus soltou a Pedro, mandou um anjo lá e o anjo soltou a Pedro. Quando Paulo e Silas também estavam na prisão, a partir do momento que eles começaram a orar, as cadeias se arrebentaram e eles foram libertos e houve salvação de almas, porque o carcereiro, quando viu aquela situação, ficou amedrontado
preocupado com o que haveria de acontecer com ele, porque ele era o carcereiro, estava guardando os presos e as cadeias se quebraram. E todos estavam agora soltos. Ele imaginava que todos haveriam de fugir e puxou logo pela espada para se matar. E Paulo disse: não faça isso não. Não faça isso, que nós todos estamos aqui. E ele disse: então o que eu devo fazer? Ele disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, nos momentos em que a igreja se dispõe a orar, nos momentos que você se dispõe a orar, Deus opera maravilhas. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. A igreja cresceu debaixo da oração. Os pregadores tiveram sucesso na oração. Paulo se punha de joelhos, intercedendo pela igreja de Éfeso, para que Cristo fosse gerado naquela igreja e eles pudessem compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Então, meus amados, mais do que nunca, nós precisamos estar em oração nesses últimos dias, para que através das nossas orações Deus estenda as mãos, porque a Bíblia Sagrada diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. É através da oração que há libertação, através da oração a salvação, através da oração os olhos se abrem, porque a Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não compreendam a glória do Evangelho de Jesus Cristo, para que Cristo seja revelado à humanidade. Se faz necessário mais do que nunca que nós nos coloquemos de joelho, porque quanto mais pessoas estiverem de joelho, maior será o exército de pé. Então, mais do que nunca, amados irmãos, eu quero conclamar você nesta noite a ter uma vida perseverante de oração. Vamos perseverar em oração. Vamos colocar tudo diante do altar do Senhor. Hoje muitas coisas têm acontecido na vida de muitos irmãos, mas parece que o que mais dá ibope é ver um soldado pendido, ferido pelo inimigo das nossas vidas. Parece que ver alguém agonizando diante da morte traz mais resultados. Parece que existem mais likes. Parece que há um chamariz, enquanto na verdade o que se deveria fazer era estender as mãos no momento que alguém mais precisa. Orar, interceder para que Deus possa mudar essa situação. Faz-se necessário, mais do que nunca, nos colocarmos diante de Deus em oração e pedirmos ao Senhor: poupa o teu povo, Senhor. Estende as tuas mãos, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, levanta aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, no terceiro dia, nesta campanha de oração, conclamando você a orar conosco. Quero lhe pedir agora que você coloque as suas causas diante de Deus enquanto nós estaremos intercedendo aqui. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, conforme o poder que opera em nós através da sua graça e misericórdia. Já estamos aqui de 10 minutos, menos de 10 minutos para meia-noite, 7 minutos aproximadamente. Então vamos orar a Deus e vamos pedir para que Deus tenha misericórdia. E vamos nos colocar como verdadeiros intercessores diante da brecha entre nós, entre Deus e esta geração, para que Deus venha poupar esta geração, para que Deus venha levantar os caídos. Hoje, infelizmente, o que eu muito me entristeço são aquelas supostas fofocas gospels que estão por aí, quando a igreja é ferida, quando alguém é machucado, quando alguém cai, aí gera muita visualização, muito like. As pessoas parecem que são atraídas por situações críticas em que alguém está agonizando, quando deveria ser o contrário. A igreja deveria sentir as misérias, chorar por um membro deste corpo que foi ferido, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos um corpo. Quando um membro é afetado, todo sente. Se você tiver uma dor na unha, se a sua unha for inflamar por acaso, você passa a ter problemas, você passa a ter febre, porque o corpo todo vai sentir. Então, quando um membro é afetado, todos sentem. Quando há uma enfermidade gravíssima, como por exemplo um tétano, alguém pode morrer. Alguém pode perder um membro do seu corpo, chegar até morrer, porque um membro foi afetado. Então, amados, vamos orar por aqueles que estão precisando do nosso socorro.
Ninguém que está dentro de um poço sai sem que alguém estenda as mãos. A Bíblia diz que 2 andando juntos é melhor do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. Então qual é a nossa finalidade? É levantar aquele que está caído. É interceder, é orar e dizer: Deus, levanta o teu exército, filho. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, nesse terceiro dia, Pai, de oração, nesse terceiro dia, Pai, de clamor, te pedindo que tu venhas estender as tuas mãos de uma forma toda especial sobre a vida da tua igreja, sobre as famílias, Pai, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre aqueles que estão, Pai, tombando a cada dia no mundo das drogas, da criminalidade, da violência. Quantos jovens estão perecendo, Pai? Quantos estão distantes da tua presença? Quantos tropeçaram? Quantos caíram? Quantos estão sem força? Quantos estão completamente desacreditados, achando que está tudo perdido? E quantas pessoas neste mundo, Pai, acham que a solução é o suicídio? Quantas pessoas têm tirado as suas próprias vidas, não sabendo que estão se complicando cada vez mais, porque a Bíblia Sagrada diz, a tua palavra, depois da morte, segue-se juízo. Então a solução está do lado de cá. Enquanto a vida existe esperança, e Jesus Cristo é a nossa esperança, e a nossa esperança não pode morrer jamais, porque Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é eterno. Pai, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, estende as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família, estende as tuas mãos sobre os nossos pastores, as nossas lideranças, sobre os pregadores, sobre homens e mulheres de Deus, a tua igreja, que de uma forma em geral, Senhor, não tem placa, Pai, mas é a reunião de todos os santos que constitui esta igreja universal, esta igreja viva, esta igreja cheia de fé, esta igreja cheia de amor, esta igreja sem mácula, esta igreja sem ruga. Deus, usa esta igreja. Pai, usa as nossas vidas. Deus, estende as tuas mãos e promove um grande avivamento, um grande despertamento, que mais pessoas, Pai, estejam de joelhos diante da tua presença, para que, Senhor, haja salvação, haja curas, haja milagres, haja prosperidade de uma forma especial na nossa nação, Deus. Ó, Pai, que os nossos filhos sejam, Deus, ricamente abençoados, constituam família, alcancem os melhores patamares na sociedade, como advogados, juízes, médicos, professores, empresários, comerciantes bem-sucedidos. Enfim, Deus, que tu venhas levantar uma geração de homens e mulheres que tenham compromisso, Senhor amado, com a nossa nação, na área da política, Senhor, na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas, Pai. Que o Senhor estenda as mãos de uma forma especial e venha, Senhor, usar a tua igreja na obra missionária, levantando, Senhor, missionários, levantando, Senhor, homens e mulheres de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, enche os nossos corações de amor, que os nossos corações venham ferver de compaixão pelas almas, Pai. E que em nenhum momento venhamos apontar o dedo, Senhor, para acusar ou para destruir, ó Senhor amado, o caráter de ninguém, para manchar o caráter de ninguém. Mas que tenhamos o mesmo compromisso que teve, Pai, José, que quando ouviu falar, mesmo não sabendo o motivo, mas quando ouviu falar que a sua esposa, a sua noiva estava grávida, saiu secretamente para não tentar jamais infamá-la. Ó Deus, que esse seja o nosso propósito, zelar pela idoneidade, zelar pelo caráter, Senhor, dos nossos irmãos. E de nenhuma forma tenhamos a pretensão de difamar ninguém, mas sim ajudar, orar, interceder, socorrer aqueles que estão caídos. Deus, aviva a tua obra. Estende as tuas mãos sobre a tua igreja. Estende as tuas mãos, Senhor amado, sobre nós. Nestes últimos dias, ó Deus, esta semana, a semana que nos faz refletir acerca do sacrifício vicários de Cristo lá na cruz do Calvário. Deus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de amor, sentimento de humildade, sentimento de servo. Como Jesus que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Assim como Cristo deu a sua vida para resgatar o pecador, o homem caído, aquele que a sociedade apontava e dizia: a lei está dizendo que deve ser apedrejado à morte, até a morte. Ele estendeu as mãos para socorrer, para salvar, para libertar, para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, para dar dignidade àquele que não tinha mais nome, aquele que era chamado de endemoniado,
agora constitui-se em um homem liberto e pregador do Evangelho. E da mesma forma, Senhor, esta pessoa que está enfraquecida, esta pessoa que está desanimada, esta pessoa que está desestruturada, esta pessoa que está caída, seja levantada, que a igreja seja avivada. Deus, que se levante um grande exército, Pai, de oração e intercessão, que o Teu nome seja glorificado. Dai-nos, meu Deus, uma noite abençoada, uma noite de revelações, que Tu venhas despertar, que Tu venhas te revelar e que Tu venhas agir, Senhor, no mundo espiritual, Pai, libertando vidas que neste momento, Pai, estão aí nas noites da vida, Pai, dando lugar à carne, se drogando, se prostituindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para esta juventude, olha para esta família dilacerada, esta mulher que está aos prantos porque o marido, ó Deus, está distante, saiu de casa, ameaçou espancá-la. Deus, quantas situações assim têm ocorrido nas famílias nos dias atuais. Por conta disso, muitos já não acreditam mais, Senhor, nesta instituição família, e muitos até dizem que é uma instituição falida. Mas a Tua palavra diz, aquele que uniu Deus não separa o homem. Deus, Tu instituiu a família com um propósito, o propósito de propagar o Teu Evangelho. Assim como chamaste Abraão, e disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Tu tens uma preocupação especial para com as famílias, porque todas as famílias da terra, Tu disseste que seriam benditas em Abraão, através da sua semente, Jesus Cristo, que veio da descendência de Abraão. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos e nos dá vitória e abençoa todos nesta noite, Pai, neste encerramento de campanha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui como é que ficou, não sei, a minha cameraman não sabe parar, deixa eu parar aqui antes que perca. Está aqui, vamos aqui, eu esqueci de instruí-la. Vamos aqui, eu quero salvar, não estou conseguindo salvar. Não estou conseguindo salvar. Tem algo aqui que está cobrindo. Eita, não sei parar. Eu vou enviar. Não é enviar. Eu não sei como fazer. Vídeo. Não, eu esqueci como é que faz. Muito bem, eita, agora pegou. Eu queria salvar o vídeo e não estou conseguindo. Meu Deus. E agora? Não. Nós já encerramos. Eu estou tentando aqui parar o vídeo. Deixa eu fazer aqui. Em encerrar o vídeo ao vivo, se você encerrar essa transmissão, ela também será encerrada para todos os visualizadores.